Hoje eu quero falar para vocês Salmos 84, do 5 ao 7, que fala a respeito de um vale, mas no vale tem vitória. Diz assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Quando eu comecei a estudar essa semana para falar sobre a palavra, eu dizia, porque é sempre assim, o que eu vou falar? Ai, já falei isso, já preguei isso, ai meu Deus, falei semana passada. Senhor Espírito Santo, fale conosco, que não seja uma palavra que seja para agradar o nosso coração, mas que seja uma palavra que vai mudar a nossa direção. E quando a gente fala isso para o Espírito Santo, meu marido chegou do trabalho, eu estava no banheiro, eu estava falando alto sozinha no banheiro. Eu acho que ele pensou que eu estava no telefone, mas eu estava falando, Espírito Santo, que não sejamos nós, mas que seja o Senhor. Que o Senhor venha falar com a tua igreja, que o Senhor venha mudar destinos nessa noite. Porque quando você sobe, porque quando você vem ministrar, você não está ministrando uma simples palestra, você está dizendo aquilo que Deus quer falar conosco. E nessa quarta eu tenho certeza que Deus quer falar conosco nesse lugar. Deus quer mudar a nossa vida nesse lugar. Deus quer te colocar num lugar tão especial que você vai passar pelo vale, mas você não vai lembrar, não vai viver mais no vale, porque mesmo no vale Ele te ensina. O vale de Baca, vitória no vale das lágrimas. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e cujo coração estão os caminhos aplanados, que passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. Quando nós estudamos sobre o vale era um lugar de sentimentos, de lamentações, um vale de lágrimas, um vale de balsameiras e um vale árido. O termo Baca significa choro, significa lágrima. Talvez seja o motivo de alguns estudos ligarem o lugar a um vale de lágrimas. E quando eu comecei a estudar, eu falei vale de lágrimas. E diz os estudiosos que o povo, para passar por aquele lugar, para chegar até uma outra cidade, para chegar a Sião, era uma passagem obrigatória. O vale de Baca era o lugar que todos tinham que passar. Aí eu comecei a pensar, caramba, mas será que não tinha um atalho? Será que não tinha um outro lugar? Diz os estudiosos que aquele lugar era um lugar separado para que todo o povo passasse para chegar a outra cidade. A chuva também enche os tanques, como diz o Salmo 84:6. Em Baca o solo era árido e algumas áreas eram pedregosas. Existiam pedregulhos no meio do caminho. Por sua extensão, os peregrinos, as pessoas que andavam por ali, eles eram obrigados a cavar poços para obtenção de água. Caso contrário, nem as pessoas, nem os animais iriam suportar. Aí eu comecei a pensar, caramba, já tem um lugar que é de difícil acesso, já tem um lugar que é árido, já tem um lugar que tem lamentações, que tem lágrimas, que tem dificuldade, que tem pedras. Além de tudo isso, as pessoas ainda precisavam cavar poços. Ah, meu Deus. E quando a gente tem que cavar poços, significa que requer esforço. Você não consegue cavar um poço se você não se abaixar, se você não se exercitar. Você não consegue cavar um poço. Naquele
naquele lugar que era árido, naquele lugar sombrio, naquele lugar onde as pessoas caminhavam muitas horas para chegar a seu destino, essas pessoas tinham uma meta, essas pessoas tinham uma visão, essas pessoas tinham um objetivo. O objetivo era atravessar o caminho para chegar do outro lado. Vocês estão entendendo? Ah, meu Deus, eu vou dar uma chance que não entenderam ainda estão pensando na morte da bezerra. Sabe o que diz? Sabe o que diz os estudos? Que você precisa passar pelo vale, pelo caminho desértico, pelo lugar árido, porque você tem um objetivo. O teu objetivo não é morrer no meio do caminho, mas o teu objetivo é chegar do outro lado, porque do outro lado tem vida. Aí eu comecei a pensar, cavar poços. Muitas vezes a gente vai cavar poço, mas eu não vou ser alimentado da água do poço, porque eu vou cavar poço para quem vem atrás de mim poder pegar a água que vai acontecer, que vai ter ali e se alimentar. Significa dizer que a obra de Deus é espinhosa. Muitas vezes nós vamos cavar poços, muitas vezes nós vamos fazer grandes poços, para quando a água da chuva encher os poços, quem estiver atrás de nós possa ser alimentado e possa viver. Então não adianta a gente ter vaidade. Não adianta a gente pensar que é a gente que faz, porque nós não fazemos nada se nós não submetermos a nossa vida, a nossa mente, se nós não submetermos a nossa visão aos céus, ao Senhor. Você vai cavar poço e vai achar que o poço é teu. Você vai começar a brigar pelo poço. E nós precisamos entender nesse tempo que o poço não é nosso. O poço é apenas um instrumento que Deus vai usar para alimentar pessoas. Ai, meu Deus. Nossas vidas passam pelo vale. O vale é muito importante para a nossa vida. Tem gente que passa por um período curto. Tem gente que passa por um médio período. Tem gente que quer morar no vale. Tem gente que quer fazer uma casa no meio do vale, porque quer ficar como coitadinho naquele lugar. Nós temos que acreditar que Deus nos leva no deserto, assim como diz Isaías, e essa palavra não sai do meu coração, que Deus nos leva no deserto para que nós possamos aprender a ser úteis. Foi o profeta que disse. Você vai ser útil quando você passar pelo vale. Você vai ser útil quando você passar pelo deserto. O deserto não é lugar para moradia. E o deserto não é lugar para morte. Sabe por quê? No deserto haverá provisão. No deserto haverá a nuvem que vai nos cobrir. No deserto vai haver a chuva que vai nos molhar. No deserto vai ter o mantimento. Porque ainda que você não esteja vendo, eu vejo pelos olhos da fé a provisão de Deus chegando no deserto da nossa vida. Está entendendo? Existe vitória no Vale das Lágrimas. E quando eu comecei a estudar, eu li que as plantas que existem naquele lugar, tem umas plantas que choram. Eu falei, meu Deus do céu, será que isso é sério? Será que isso é coisa de internet? Eu pesquisei no Google. Pesquisei, gente. Foi errado, foi o Google. E diz que as plantinhas choram. E aquelas plantas que choram naquele lugar, elas exalam um perfume. Que o vale, o ambiente começa a ser perfumado pelo cheiro da lágrima daquelas plantas. Eu falei, Senhor, como é que pode um lugar para se passar, um lugar para você ter um recurso, um lugar que você ainda tem que cavar poço, e mesmo assim ainda nasce plantinha, e a plantinha ainda chora, e o choro da plantinha começa a surpreender o ambiente. Sabe o que eu entendo? Que nós podemos passar pelo vale, que nós podemos passar pela dificuldade, e o nosso choro vai se transformar num simples perfume que vai chegar às narinas do Senhor, e o Senhor vai abrir as janelas do céu. Sabe por quê? Ele tem prazer em abençoar, Ele tem prazer em mudar, Ele tem prazer em dizer, filho, filha, filho meu, eu estou aqui para te abençoar, eu estou aqui para mudar tua
história. Eu estou aqui para mudar a tua vida. Basta você crer. É no vale. É no vale que a gente encontra a vida. É no vale que a gente encontra a salvação. O vale pode ser transfigurado, ou podemos pensar que no vale nós teremos decepções, conjecturando com a vida. Nesse vale nós teremos desemprego. Nesse vale nós teremos falta de dinheiro. Nesse vale nós podemos ter falta de esperança. Nesse vale nós podemos ter tristeza. Nesse vale nós podemos ter decepções com pessoas. Nesse vale nós podemos ficar adoecidos. Nesse vale nós podemos passar por todas as situações. Mas sabe o que eu comecei a pensar? Que mesmo no vale, Jesus Cristo, Ele era o quarto homem da fornalha. Naquela vez que eles precisavam, o quarto homem da fornalha estava com eles. Ele é o quarto homem da fornalha. Ele é o nosso Deus. Ele é aquele que faz. Na cova dos leões ele estava com Daniel. A cova era o vale de Daniel. Era o momento de dificuldade de Daniel. Mas a Bíblia diz que no meio da cova existia o Senhor. Está na cova? Está passando por dificuldades? Tem um quarto homem com você. Ainda que a gente não esteja vendo. Ainda que a gente não esteja vendo. A gente não precisa ver, a gente precisa crer. E a gente precisa trazer à existência aquilo que Jesus Cristo já fez na cruz do Calvário. E eu tenho dito para esse tempo: pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu amo esse versículo porque é promessa. E se é promessa, eu quero viver nesse tempo. Eu quero profetizar nesse tempo. Nós fomos chamados não para sermos coitadinhos, para sermos chororô. Nós somos chamados para sermos profetas e profetizas nesse tempo, porque Deus está contando conosco. No vale das nossas vidas, o Senhor vai estar. Ele é o Deus que está presente. Salmos 23, 4. Ainda que a situação da nossa vida, ainda que a situação do nosso país, ainda que toda a situação adversa queira fazer com que nós não tenhamos a fé, com que a gente não pratique a fé, é isso que Satanás quer. Ele não quer parar você no final, ele quer parar a nossa vida no meio. Eu costumo dizer que é no meio que as coisas acontecem. Olha Noemi foi uma mulher que saiu da terra dela. Eu acredito que o marido dela não falou: que tal, Noemi, nós irmos? Eu imagino que aquele homem, quando ouviu dizer que haveria uma seca naquela cidade, ele falou: menina, vamos lá, arruma os meninos, vamos embora sair daqui, porque vai ter seca nessa cidade. A Bíblia não diz que ela foi consultada. A Bíblia diz que eles partiram. E chegando naquela cidade, eu imagino que eles viveram bem. Eu imagino eles sentados na mesa, com os 2 filhos e o marido, as pessoas jantando, as pessoas numa vida melhor. Agora eles têm um emprego, agora eles têm mantimento. E é no meio que a notícia ruim vem. Não foi no final, foi no meio. Naquele dia, Noemi recebeu uma notícia: que o marido havia morrido. Opa, é o vale de Noemi. É o vale de dor da vida de Noemi. Passa-se algum tempo, ela recebe outra notícia: os 2 filhos dela morreram. Como assim? Você vai para um lugar para você ser abençoado. Você vai para um lugar para receber algo de Deus. Você vai para um lugar para mudar a sua vida. E naquele lugar chega a notícia ruim. Chega o dia do vale. E agora Noemi está tão triste, Noemi está tão amargurada, que ela volta para a cidade de onde ela saiu. E ela está de cabeça baixa, ela está mal. Porque quando a gente perde alguma coisa, a gente fica mal mesmo. Sabe por quê? Porque a gente é gente. A gente não é anjo, a gente é gente. E gente sente quando nós perdemos algo. Noemi agora volta de cabeça baixa. Noemi agora volta envergonhada. E as pessoas, as mulheres: não é Noemi aquela, é ela mesmo. Ela
diz: não me chame de Noemi, me chame de Mara, que significa amarga. O vale muitas vezes, ele nos faz ficar amargos, ele nos faz ficar com tristeza, ele nos faz ficar com cara de maracujá de gaveta, ele faz nos ficar com cara de que está chupando limão, porque o vale é doloroso, mas é no vale, é no meio que a situação acontece, mas não é para te matar, é para mudar a história da sua vida, porque você precisa saber que no meio do vale o Senhor se apresentará. Estão entendendo? A situação adversa não é no final. A situação adversa é no meio da situação. Porque aquela história que começa com 3 funerais, termina agora com um belo casamento. Porque o nosso Deus, Ele é Deus de festa, Ele é Deus de vitória. E Ele diz assim: você pode até passar pelo vale, mas eu vou trazer a alegria pela manhã. O choro pode durar uma noite inteira você pode chorar, uma noite inteira você pode clamar, mas a alegria do Senhor virá pela manhã. Virá pela manhã. É promessa, eu quero viver. É promessa, eu pego. É promessa, eu vivo. Porque nós temos que trazer à existência aquilo que Ele já fez. Aleluia. Nossas vidas têm o vale. É inevitável em nossas vidas passar pelo vale. Os israelitas de quase toda a Palestina tinham que passar pelo vale de Baca. Era uma exigência. Quando a caminho de Jerusalém, a topografia da região mostra isso. E na experiência da vida cristã não será diferente. Nós teremos que passar pela experiência da dor. Nós teremos que passar pela experiência da perda. Sabe por que a gente tem que passar? Porque quando a gente passa, eu paro de dar testemunho da vida do outro e começo a dar testemunho daquilo que Deus fez na minha vida. E às vezes a gente pergunta: mas por que eu estou passando isso? Mas por que isso está acontecendo comigo? Eu fiz tudo certo, eu obedeci, eu cumpri regras, eu fui fiel ao Senhor, eu fiz tudo certinho, mas por que estou passando pelo vale? Amado, não pergunte por que você está passando pelo vale. Você precisa perguntar: Senhor, que aprendizado, que testemunho eu terei passando por esse vale? É para se tornar amargo? É para se tornar amarga? É para se tornar uma pessoa rancorosa? É para se tornar uma pessoa que acha que não vai conseguir sair do lugar? Não! É no vale que o Senhor vai trazer experiência com Ele, vai trazer intimidade com Ele. Então é inevitável o vale nas nossas vidas. O vale é um lugar de impossibilidade humana. É um lugar árido, onde as condições de sobrevivência são bastante escassas, escassez. Há poucos recursos. Na verdade, esse vale nos possibilita a ver que nós não somos nada. A ver que a gente é nada. Porque é fácil a gente dizer: serei fiel, Senhor Jesus, serei fiel. Mas quando você está no vale, que você não tem recurso, que você está passando pela escassez, que você não sabe no outro dia como será o teu dia, que a tua alma está doendo, que as tuas emoções estão fragilizadas, você não sabe o que vai acontecer, é muito difícil. Mas nós temos que, nesse dia do vale, somente confiar naquele que pode. E dizer: Senhor, o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Ele vai estar. A Escritura diz: sem mim, nada podeis fazer. A Escritura diz: a nossa capacidade vem de Deus. A nossa capacidade vem de Deus. A nossa capacidade não vem do homem. Você pode ter excelente formação, você pode ter excelente cultura, mas se você não estiver na mão do Todo-Poderoso, se torna uma cultura inútil, porque quando não tem a presença, não tem a graça, não tem a presença do Senhor, são só palavras. Mas quando você está na mão daquele que pode todas as coisas, quando você está crendo que Ele é soberano na tua vida, que Ele tem condições de mudar o caminho no meio do deserto, que Ele tem condições de mandar uma maná para te alimentar, que
que Ele tem condições de mandar inclusive o corvo para te alimentar, porque vai ter momentos que você não vai ver nada, que você não vai enxergar nada, que você não vai conseguir ver nenhuma luzinha no fim do túnel, mas você tem que crer, assim como o Senhor providenciou o alimento para Elias na caverna, Ele vai providenciar o alimento, o teu sustento, a tua vida, a tua casa, a tua família. E eu creio nisso, que nesse tempo Deus está liberando no céu, Deus está liberando. Tem gente recebendo, tem gente crendo, e quando alguém crê, e quando alguém diz, eu quero viver, o Senhor envia sobre nós. Nós somos profetas nesse tempo. O vale é o lugar onde Deus fala. Sabe o que Ele diz? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando nós achamos que estamos fracos, quando nós achamos que estamos perdidos, Ele diz assim: a minha graça te basta, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando o homem acha que é muito forte, o Senhor vem e abate. Sabe por quê? Nós temos que confiar naquele que faz, no Senhor Todo-Poderoso, o Senhor que é cavaleiro, o Senhor que é poderoso, o Senhor se levanta para abençoar seu povo. É o lugar da providência divina. O vale de Baca é o deserto de nossas vidas, onde aprendemos que só Jesus é o nosso sustento. Muitas vezes Ele vai tirar aquilo que é o teu sustento. Muitas vezes Ele vai tirar aquilo que é a tua força. Eu não contei aqui ainda, mas eu vou falar rapidinho sobre o meu testemunho. Vocês sabem que eu era gerente de recursos humanos de uma grande empresa. E há 3 anos Jesus vinha dizendo: eu vou te tirar. Falei: Jesus, para com esse negócio, que é isso? Eu vou te arrancar, porque eu tenho uma obra na tua vida. Há 3 anos que o Senhor já dizia isso para mim. Aonde eu pisava, eis que te digo, aparecia para mim. Falei: não vai ter hoje. Todo lugar que eu chegava, existia uma palavra profética: eu vou te arrancar, eu vou mudar tua vida. Só que a gente recebe a palavra e a gente acha que não vai acontecer, porque o tempo não é o tempo de Deus. Não é o tempo de Deus. E naquele momento, quem é de recursos humanos aqui sabe que nós não demitimos ninguém numa sexta-feira, muito menos 19h30. E aí, chegou o dia do meu vale. Numa sexta-feira, às 19h30, eu sou chamada numa sala de reunião. E aí eu falei: acho que deu ruim. Depois de ter trabalhado o dia inteirinho, trabalhando, reunião no cliente, resolvendo problemas e falando com o marítimo, e resolvendo o problema do mar. E ok, e de repente eu sou chamada. E quando eu entro, olhei para a cara da diretora de RH, que tinha vindo de outro país para cá. Ela estava assim aborrecida, ela dizia: sinto muito, Neia. Eu falei: chegou o dia do meu vale. É como se um buraco abrisse. Deixa eu te dizer. É como se um buraco abrisse. Sabe por quê? Porque eu trabalhei muito, eu estudei muito para chegar onde eu cheguei. Muito. Não foi pouco não, foram dias, foram anos dormindo muito pouco, dormindo 4, 5 horas apenas, trabalhando direto, e sábado eu ainda trabalhava no consultório. Ninguém chega a algum lugar se não se esforçar e se não cavar poços. Você quer vitória, você tem que cavar os poços. Deus vai fazer a parte dele, mas você tem que fazer a sua. E naquele dia ela me chamou e eu falei: deu ruim para mim. Acabou. E nesse exato momento, entra uma mensagem no WhatsApp, que eu não vi, só fui ver no sábado, no consultório. Porque eu fiquei tão assim, tão mal, perdi aquele meu salário, aleluia. Eu falei: agora, perdi tudo. Como é que vai ser? Ainda tem de quebra o Luciano desempregado. Agora o vale está total.
Falei, meu Deus do céu, como vai ser isso? Sabe por quê? Muitas vezes a gente prega que o Senhor mandará o corvo para nos alimentar. É fácil pregar quando você está com a tua conta redonda, quando a tua conta está cheia. É fácil pregar quando você está sabendo que todo dia 30 o teu salário vai estar na conta. Isso é mole pregar. Agora, quando o Senhor te chama, Ele fala assim: você vai passar pelo vale para você entender o que é vale, e é no vale que eu vou te sustentar. Naquele dia, naquele momento, entrou uma mensagem no WhatsApp que eu não vi. Eu só fui ver no sábado. E uma pessoa que trabalhou comigo, Adriana Bessa, foi minha analista de RH muitos anos atrás, mandou uma mensagem para mim. Meia, aquela voz de cama, parecia que tinha acordado naquela hora. Olha, eu ainda estou com essa voz, mas eu sonhei com você a noite inteira. A noite inteira eu sonhei com você. E para eu não esquecer nenhum detalhe, eu estou falando agora um áudio de 10 minutos. A Carol, minha filha, diz: mãe, não manda áudio de 10 minutos para as pessoas, mãe, porque as pessoas não aguentam, adolescente, jovem, né? Que a gente quer falar tudo num único áudio, né? E naquele momento eu ouvi aquele áudio, eu estava no consultório, eu comecei a ouvir o áudio da Adriana. A Adriana dizia o seguinte: Neia, olha, você estava na sua empresa, parecia que era sua empresa, e pegava as suas coisas e colocava dentro de uma caixa. Tinha uma multidão, tinha umas pessoas assim em volta, e as pessoas diziam o seguinte: vai mesmo, dona Alcineia, Deus tem algo muito melhor para a senhora é muito boa para estar aqui, vai mesmo. E tinha uma mulher que não gostava, isso no sonho. E ela dizia que Deus me levava para um lugar tipo um galpão, que era um lugar aberto, e que eu começava a pregar, e que eu andava de um lado para o outro, que eu dançava, né? Porque eu não sou nada elétrica, que eu não consigo ficar parada. Ela nunca tinha visto eu pregar. E ela disse assim: Neia, você andava e vinha um poder sobre a sua vida sobrenatural. E quando você ia para aquele lugar, chegavam muitas pessoas, centenas de pessoas, muitas pessoas, e essas pessoas carregavam cadeirinhas brancas. Quando eu ouvi o áudio de manhã, faltou uma paciente. Foi o momento da minha terapia. Chorei, liguei para ela: Adriana, perdi o emprego. Ela: Neia. E ela dizia, no sonho ainda, que eu dizia para ela: não se preocupe, Adriana, Deus proverá. Eu estava cheia de fé no sonho. Deus proverá. Eu sou gente. Eu sou gente. Gente sofre, gente fica preocupado, mas eu tenho que lançar as minhas ansiedades ao Senhor, porque Ele vai cumprir, Ele vai cuidar de nós. E naquele momento ela dizia que eu ia para aquele galpão e chegavam muitas pessoas. E no meu quarto, em momento eu estava no meu quarto, e ela dizia assim, eu dizia para ela: Adriana, você pode ficar com a minha cama, pode ficar com esse jeitinho aqui que eu tenho, pode ficar com a minha cama, pode ficar com as minhas roupas, porque o lugar que eu vou, eu não preciso disso. Quando eu ouvi, eu falei: será que eu vou morrer, Jesus? Meu Deus, será que vou partir? Acabei de casar, Jesus. Não permita, Senhor. Naquele momento, aquela palavra, eu falei: eu entendo, Senhor. Uma semana se passou. Escute bem. Deus é Deus de detalhes. Preste atenção, crianças, jovens. Deus é Deus de detalhes. E naquele momento, eu fui ao monte. E eu não ia muito ao monte, porque eu não tinha tempo, estava sempre viajando. Falei: eu vou ao monte, chamei a Rosane. Rosane, vamos no monte comigo. Tem que orar, meu Deus, tem que orar. O negócio está esquisito. O vale está forte lá em casa. E nós subimos ao monte, o Monte das Oliveiras. E quando a gente chega lá em cima no monte, ai, que que te digo, apareceu para mim. Aí um pastor, já sei que é pastor, já preguei na igreja dele. Ele me olhando, falou: logo hoje que eu vim de calça comprida, podia ter colocado um vestido, Jesus. A religiosidade. E aí eu subi, e ele falou: irmã, quando a senhora vinha, Deus me mostrava uma grande chave, e essa chave vinha sobre a sua cabeça. Aí antes dele falar, eu pensei no meu coração: aleluia, chave de emprego. Era meu vale, gente, deixa eu curtir meu vale. Aí antes que eu retrucasse, ele disse assim: não é porta de emprego. Ai, Jesus, choque. Não é porta de emprego, acabou seu tempo, acabou seu CNPJ. Esse homem não sabia de nada. Ele não sabia de nada.
E ele disse o seguinte: irmã, essa chave veio sobre você, e veio um poder sobre a sua vida, veio uma unção sobre a sua vida, e Deus vai levar você para um lugar aberto, tipo um galpão. Eu falei: não é possível. Falei: é Deus que está falando. Porque tem hora que Deus vai ser tão específico para você entender que é Ele que está falando com você. Ele falou, ele te levava para um lugar, era um galpão aberto, e nesse lugar chegavam centenas de pessoas, carregando o quê? Cadeirinhas brancas. Eu falei, aí ajoelhei e falei: é Deus que está falando. Aí eu: pastor, acabei de perder meu emprego, estou mal, estou esquisita, tal, mas nem vou tirar foto hoje que eu estou muito feia. Ai, pastor, comecei a chorar. Aquele dia, o meu vale de lágrimas começou a acontecer. O meu vale de lágrimas começou ali. Eu comecei a chorar, eu chorava copiosamente. Eu dizia assim: meu Deus, e a Rosane só ria para mim. É Deus, Rosane, é Deus, Rosane, é Deus, é Deus. E aí, ele disse: Deus vai te levar para esse lugar, e vão chegar centenas de pessoas, e vão chegar carregando cadeirinhas brancas. Irmão, passou uma semana, meu primo me liga: prima, já que você está desempregada, vamos fazer um negócio aqui na igreja. Eu falei: ah, não começa com esse negócio não. De tarde na igreja, que é isso, gente? Como é que pode? Eu estou sempre viajando, eu estou sempre pregando, como é que eu vou? Está na igreja à tarde, dia de semana, segunda-feira. E aí naquele dia, falei: tá bom, preparei as palestras. Várias palestras. Eu falei: eu preciso falar daquilo que eu sei, daquilo que Deus propiciou de conhecimento. Falei: vou falar sobre depressão, ansiedade, síndrome do pânico, medo. Estão as mentes curadas todas aí. Eu falei: vou começar a falar sobre isso, porque é isso que eu sei falar. E aí Deus me deu uma luz. Você fala sobre isso, a luz da técnica, e depois você vai falar o mesmo assunto, a luz da palavra de Deus. Gente, no primeiro dia, quando eu comecei a pregar, quando eu cheguei 5h30, tinha uma fila de gente. Aí nós fizemos a inscrição, antes disso. Aí quando a Rosane fez a inscrição, ela: Neia, tem 10, tem 50, tem 60, tem 100 pessoas. Eu falei: gente, será que esse povo vai? Tem 150, tem 200, tem 250 inscrições, tem 300, tem 350, tem 400 inscrições. Eu falei: meu Deus, para a inscrição, porque a igreja só dá para 200 pessoas. Deus de detalhes. E naquele dia que eu comecei a pregar, a igreja tem um portão assim grande. E eu estou falando, a igreja estava lotada, o pessoal chegou cedo, e Deus, culto comendo solto, pentecostal total. E naquele momento me para um caminhão do lado. Mulher vê tudo, mulher tem visão de águia, ela olha tudo, ela está aqui, está vendo ali, está vendo lá, ela está vendo no portão. E quando eu olho para o portão, para um caminhão, adivinha com o quê? Cadeirinhas brancas, elas me perseguem. Cadeirinhas brancas, e um monte de pessoas trazendo as cadeirinhas brancas, aí eu gritei lá de cima, porque eu sou desse jeito que vocês sabem, cadeirinhas brancas. Ou seja, Deus é Deus de detalhes, Deus é detalhista. E aí eu lembrei do profeta, que aquela mulher falou assim: prepara para ele, porque eu sei que ele é um homem de Deus, uma cama, uma cadeira, um candelabro para que ele possa ficar, porque ele é um homem de Deus. Então Deus trabalhou com detalhes na vida daquele profeta, e Deus trabalhou com detalhes também na minha vida. Deus nos honrou, e Deus disse: vocês vão frutificar, e vocês irão multiplicar. O Senhor falou: vocês vão frutificar, e vocês vão multiplicar. Sabe por quê? Sabe por que Deus me tirou do CNPJ? Porque Ele queria que eu frutificasse, e que eu multiplicasse, e que agora eu teria que viver da provisão dEle. Sabe o que é viver da provisão dEle? É você lembrar que você tem que pagar alguma conta, e que você não sabe de onde vai vir. Mas eu tenho uma certeza de uma coisa: a provisão sempre chega, porque Ele envia homens, Ele envia mulheres, Ele envia corvos para nos alimentar. E tem 3 meses que nada tem faltado na minha casa, nada tem faltado. O Senhor é o Deus provedor, o Senhor é o Deus supridor, Ele é o Jeová Rafá, Ele é o Jeová Nissi, Ele é o Todo-Poderoso.
Está entendendo que o nosso Deus, Ele vai te tirar de algum lugar. Não é para você passar fome, não é para você passar necessidade. Ele vai te honrar, e Ele tem me honrado. E eu sou fiel ao Senhor, eu recebo meu salário, eu recebo qualquer coisa. Amor, tira logo o dízimo, reserva logo o dízimo, para a gente não esquecer nenhum centavo. Sabe por quê? O Senhor nos coloca na prova para nos provar, mas é no vale que você tem que oferecer a tua oferta, a tua melhor oferta. Sabe o que é a melhor oferta? É eu ofertar quando eu não estou vendo nada. Sabe qual é a melhor oferta? É eu começar a clamar quando não tem evidência. Sabe qual é a melhor oferta? Quando eu me coloco e digo: Senhor, o Senhor é o Deus provedor, o Senhor é o Deus de Isaac, o Senhor é o Deus de Jacó, o Senhor é o Deus de Abraão, e o Deus de Abraão tem compromisso conosco, e não vai faltar nada no Vale de Baca. No Vale de Baca, no Vale de Baca não vai faltar nada. Sabe por quê? Já vou terminar, pastor, não me olhe. Não estou nem olhando para ele, gente. Vou terminar já, aleluia. Sabe por quê? Eu me lembro de Ezequiel 47. Vou falar rapidinho. Nível 1, água no tornozelo. Quando a água está no tornozelo é quando nós aceitamos Jesus. Mas nós podemos querer estar apenas com Ele porque Ele é bom. O nível 2, água na altura do joelho. Tornozelo, joelho. Em seguida ele mediu mais 500 metros e a água subiu até os meus joelhos. Quando as águas estão na altura do joelhos, buscamos a Deus como entusiastas. Esse é Deus. Mas é apenas entusiasta. Nível 3, água na cintura. Mais 500 metros e a água chegou até a minha cintura. Quando você está nesse nível de proximidade com Deus, você não anda por si só, mas ouve a voz do Espírito. Nível 4, água que está acima da cabeça. Finalmente mediu mais 500 metros e o rio era tão fundo que eu não podia atravessar. Tem rio, tem água. Era fundo demais para ser atravessado, a não ser a nado. Tem situação no vale que você vai ter que ter proximidade, que você vai ter que pedir para que as águas comecem a subir, para que as águas comecem a subir na sua vida. Tem situações que você não vai vencer sozinho, tem situações que você vai precisar de proximidade, de intimidade com Deus, para que Deus possa te revelar coisas grandes e firmes que você não sabe. Vocês estão entendendo? A pastora falou comigo semana passada, eu sempre falo as coisas que ela me diz, porque ela disse assim: esse é o tempo que Deus reservou para você ter um tempo de descanso, para você ter o tempo do sacerdote na sua casa, porque eu sempre fui executiva, e agora eu sou uma executiva do lar. Eu atendo na igreja, eu atendo no consultório, mas é o tempo de eu ouvir mais o Espírito Santo. Porque a gente começa numa correria tão grande, a gente começa a querer, a gente quer tanto, a gente precisa tanto de tantas coisas, que você não tem tempo para ouvir a voz do Espírito Santo. E quando eu comecei a ouvir, quando a senhora falou comigo na semana passada, eu fui para casa e comecei a falar: Senhor, obrigada por esse tempo, é um tempo novo na minha vida que eu nunca vivi, Senhor. Eu nunca fiquei em casa um dia, Senhor, e agora eu estou em casa para ouvir a tua voz, para entender o que o Senhor quer falar comigo. E naquele momento eu comecei a perceber que as águas começaram a subir, Sabe o que eu estou dizendo para você, irmão? Que esse tempo de escassez, esse tempo do vale, é o tempo que você precisa pedir intimidade a Deus, é o tempo que você precisa se achegar. Então, se Ele tiver que tirar alguma coisa da
a nossa vida, para Ele mudar o curso da nossa história, Ele vai tirar, Ele vai mudar. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Enquanto eu estava muito tranquila com o meu salário, enquanto eu estava muito tranquila com os meus benefícios, enquanto eu estava muito tranquila, enquanto tudo estava sob controle, eu era Alzineia Pires, mas agora eu falo assim: não sou eu que vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade. É o momento de você passar pelo vale, mas você precisa entender que haverá vitória no vale de lágrimas. Vou dar uma chance aí, pastores. Vou dar uma chance para o povo que ainda está conversando. Vou dar uma chance para as pessoas que não estão ouvindo. Olha, haverá vitória no vale de lágrimas. Se você está chorando, se você está sofrendo, se você está perdendo alguma coisa, se você perdeu um emprego, se você perdeu alguém, se você perdeu a tua estabilidade, não se preocupe, não tenha excesso. Você precisa crer que o Senhor Todo-Poderoso, Ele vai estar no teu vale e vai te pegar pela mão e vai dizer: vem, 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 pode crer, pode crer, pode crer, porque a palavra foi liberada. Onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu ali estarei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Há consolo no vale. Há consolo no vale. Não perca atenção, há consolo no vale. Há consolo no vale. Há alegria no vale. Há bonança no vale. Há aprendizado no vale. Eu não sei qual é o teu vale. Eu não sei qual é a tua escassez. Eu não sei qual é a tua dificuldade. Mas eu, como profetisa desse tempo, eu quero profetizar sobre a tua vida. No vale haverá provisão do Senhor. No vale. É no vale. Eu quero convidar a igreja a ficar em pé.